Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook. Vamos esperar aqui o Instagram e o Facebook avisar a audiência, os seguidores. Nós vamos falar hoje sobre como você pode fazer para controlar a negatividade. Como eu vou estar no Instagram e vou estar no Facebook, então às vezes as câmeras estão bem pertinhas aqui, mas às vezes eu não vou direcionar o olhar para a câmera que você está, mas eu estou aqui presente 100% com você, tá? Já, se você está aqui no Facebook, marque seus amigos, Instagram, chama o pessoal aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão em alta, né? Pensar positivo, controlar a negatividade, você entender o que isso pode trazer de ruim para a sua vida. E claro, como qualquer trabalho meu, seja uma live, uma palestra, um coaching grupo, coaching individual, eu sempre dou técnicas para as pessoas colocarem em prática para melhorar a vida delas, tá? Então, vão me dizendo aí quem já entrou, se tá tudo ok com o som, estão me ouvindo, estão me vendo bem, tá tudo certinho. Já vou compartilhar aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso compartilhar. Vou compartilhar aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Vou compartilhar no meu Face pessoal, você já pode compartilhar também. Já marque pessoas que você gostaria que estivesse aqui nessa live com a gente. Para falar um pouco desse assunto tão bacana que pode mudar muito a nossa vida, tá? A gente saber controlar a negatividade no mundo extremamente negativista é muito importante. Aqui já no Instagram já me sinalizaram que está tudo ok. Vamos ver se no Facebook também está tudo ok. Enquanto isso, eu só vou compartilhando aqui. Compartilhar, vamos lá. Compartilhar na sua linha de tempo. Tá, vamos continuar agora mesmo. Compartilhe aí com seus amigos, chame outras pessoas, falar um pouquinho sobre como pode prejudicar o seu cérebro pensar negativamente, como você vai fazer para controlar esses pensamentos negativos no mundo tão negativista que nós estamos vivendo, tá? E vamos chamar mais gente aqui, porque é realmente proliferar o bem. Tem tanta coisa, a gente entra no Facebook, entra nas redes sociais, liga a televisão, eu televisão nem assisto praticamente, né? Só filme, seriado e tal, e a gente só ouve coisa ruim, então vamos falar de coisas boas. Mirelle, seja bem-vindo, bem-vinda, Mirelle, a minha coach fofa. Pati, já marcando outras pessoas aqui, muito bem. Lidiana, seja bem-vindo. Sandro já colocou aqui o link, porque você que entrou aqui agora, você... se quiser ter acesso a assistir essas aulas outras vezes, essa live, que elas vão ficar no ar aqui 24 horas, mas depois quem tiver no grupo do WhatsApp vai poder assistir outras vezes e também eu vou enviar o material, porque vai ter um exercício que vai sair daqui hoje e tem toda a explicação que eu dei aqui, eu vou resumir, né, em tópicos no PowerPoint, vai receber também, mas só quem está no grupo do WhatsApp, tá? Então, entra já no grupo do WhatsApp, está aí o link. Deixa eu já fixar isso aqui, colocar aqui. Porque se você quiser... Vou colocar aqui. Se você quiser ter acesso a esse material depois, você tem que realmente estar no nosso grupo do WhatsApp. E não sei como é que faz para fixar. Mas volta e meia nós vamos jogando aqui, tá? Então, marca aí as pessoas que você gostaria que estivesse vendo essa live também. Mais uma vez, nós vamos falar sobre como você pode fazer para controlar a negatividade. Eu tenho um materialzinho aqui, de material de apoio, que eu fiz umas anotações importantes para falar para você. Volta e meia eu vou olhar aqui, para não me perder, porque a gente tem um tempo curto para falar desse tema que é tão impactante. E é uma série de vídeos, Desafio Você no Comando, hoje, amanhã e quarta, no mesmo horário, às 12h30, nós vamos falar de assuntos relacionados a você no comando da sua vida e você na construção do seu destino, tá? E hoje, a gente vai falar, então, sobre a negatividade, que é o que, assim, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, tá? Como eu faço para não pensar negativo? E hoje eu não quero só te dar uma dica de como você pode fazer
para não pensar negativo. E sim, o que isso pode trazer de malefícios para a tua vida e como, sem querer, por mais positivo que você possa ser, como sem querer você pode entrar nessa onda de negatividade e construir uma vida que você não quer ter, tá? É muito importante você entender como funciona. Então, eu não vou ficar dizendo, eu vi que tem um monte de gente aqui que já entrou, Elisete, Samuel, seja bem-vindo, Simone, mas eu não vou ficar dizendo oi para todo mundo aqui, sejam todos bem-vindos, aqui tá Sonja, tem um monte de gente bacana que já entrou aqui, para a gente não ficar perdendo tempo para ir direto ao assunto, porque afinal de contas muita gente começa a trabalhar daqui a pouco. E você vai ter acesso a essa live para assistir outras vezes, quantas vezes você quiser, somente se você entrar no grupo do WhatsApp, tá? E também eu vou mandar um material, que é um resumo dessa aula que eu vou dar hoje aqui, e um exercício bem bacana que você vai fazer para você vencer a negatividade em 7 passos, mas só quem está lá no grupo. Então, já pega o link que foi colocado aqui, depois no final a gente vai colocar mais vezes, e vai lá para o grupo do WhatsApp, para que você já tenha acesso depois a esse material, que à tarde eu já estou postando lá o link do vídeo que nós vamos baixar, que nós vamos dar acesso dessa aula, e o material, fechado? Marque aqui os seus amigos, chame outras pessoas para essa live aqui para a gente poder conversar. Compartilhe, tá? Compartilhe o vídeo, que daí os seus contatos também veem esse vídeo e podem entrar aqui para essa aula de hoje, tá? Então, essa aula faz parte do desafio Você no Comando e é a primeira aula do desafio. Vamos falar então das questões de pensamentos negativos, né? Como eu falei, é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Como é que eu faço para não pensar negativo? Gente, é uma luta diária, mas vale muito a pena. Os pensamentos negativos, eles acabam viciando e podem não, eles prejudicam o nosso cérebro e, claro, trazem uma consequência negativa para a nossa vida. Uma vez, pensar positivo era uma coisa assim, frufruzinho, tudo floreadinho, é balela. Não é balela, não, gente. Muda toda a estrutura do cérebro, tá? Vou trocando minhas folhinhas aqui para eu ter uma direção mais certa do que eu quero falar para você, porque às vezes depois eu me programo para falar algumas coisas e esqueço algo bastante importante, eu fico chateada, porque a intenção é contribuir com a tua vida para você conseguir comandar a si mesma, a sua mente, para ter os resultados que você gostaria. Já entra aí no grupo do WhatsApp para você depois ter acesso aos materiais que eu vou enviar, tá? Você sabia que meia hora de negatividade por dia já é o suficiente para você danificar o seu cérebro? Pois é, meia hora de negatividade por dia. E é muito fácil nós termos muito mais que meia hora de negatividade por dia, tá? Foi feito um estudo na Universidade dos Estados Unidos, em Stanford, que apontou que essa meia hora de negatividade por dia já pode prejudicar o seu cérebro. E às vezes nem precisa ser de você, não precisa vir de você, tá? Pode vir de uma noticiário na televisão, alguma pessoa que só fica reclamando, né? Conviver com pessoas negativas, você ter lido alguma coisa negativa. Porque essas situações, essas notícias, essa vivência, ela afeta o funcionamento dos neurônios do hipocampo, que é uma região da massa cinzenta que trabalha para a resolução dos nossos problemas. Ela que cuida do funcionamento cognitivo e da nossa memória. Então, quer dizer, se as notícias, pessoas negativas, os nossos pensamentos negativos, eles afetam o hipocampo, né, esses neurônios do hipocampo, significa que nós temos mais dificuldade de lidar com os nossos problemas diários. Então, olha a gravidade já de se pensar negativo. Por que a gente pensa, quando eu tiver resolvido tal problema, eu vou pensar positivo? Mas como você vai resolver tal problema se você está pensando negativamente? E aí vai justamente afetar essa parte do teu cérebro que é responsável pela resolução de problemas. Tá fazendo sentido isso para você? Gente, às vezes eu vou olhar em direções um pouquinho diferentes aqui, porque eu tô no Instagram ao vivo e tô no Facebook, tá? Mas eu tô focada em vocês aqui. Volta e meia, olho para os meus papéis aqui pra gente não se perder. Você vai dando um ok aí, dá um joinha aí, um gostei, se tá tudo certo com o som, se você tá me vendo, tá entendendo o assunto direitinho. Você pode ir interagindo aqui, talvez eu não consiga responder as perguntas agora, mas eu vou respondendo para você depois e também lá no grupo do WhatsApp, a gente vai abrir um momento para perguntas, tá?
Porque o grupo, gente, não se preocupe, você vai entrar no grupo lá e o grupo é silencioso, tá? Só eu que edito, só às vezes eu abro para a gente fazer um bate-papo. Então fica bem tranquilo, entra lá para depois você ganhar o teu material, tá? Então, olha só, meia hora por dia de negatividade, seja eu sendo negativa, ou eu estar ouvindo noticiário, ou eu estar lendo uma notícia ruim, ou estar convivendo com pessoas que só reclamam, faz com que eu realmente atrapalhe a minha parte do cérebro que é responsável pela minha capacidade cognitiva, é responsável pelas minhas escolhas. E resolução de problema tem a ver com escolhas, tá? Você tem que fazer escolhas. Todo momento você tem que fazer escolhas para resolver um problema. E a vida diz respeito a você, não é você não ter problemas, e sim você saber lidar com os problemas. Se você já começa com negatividade, você já percebeu aqui que então não vai funcionar, você não vai achar a solução que você precisa para o problema que você está vivenciando, tá? E todos os dias nós temos problemas, na é verdade? E é muito importante a gente entender que tanto pensar negativo quanto eu mudar para pensar positivo é questão de prática. Sem querer, você praticou uma vida inteira e hoje pode ser mais negativista, tá? Eu vou te falar por que daqui a pouco você pode hoje ser negativo, se é que você é. Todos nós temos uma certa negatividade, até porque assim, o cérebro ele não foi criado para nós sermos felizes, ele foi criado para nos manter vivos, tá? Então, o que ele precisa fazer diante de qualquer situação, seja ela pequena ou grande? Ele precisa primeiro mostrar para você tudo que pode dar errado. E tudo que pode dar errado é negativo, não é verdade? E isso está tudo bem, está tudo certo, ele precisa nos atentar a isso. Mas o problema é que eu posso piorar essa situação se eu tenho um vício de pensar negativo demais, tá? Diariamente. Então já tem a situação que é natural do cérebro para te proteger, pensar em tudo que pode dar errado, e tem a situação de que eu posso ter praticado uma vida inteira, dar foco mais para o negativo do que para o positivo. Se a gente for avaliar, isso é cultural. Se você hoje estiver na fila de um banco, por exemplo, você não ouve ninguém falando coisas positivas, ou quase ninguém falando algo positivo. As pessoas estão reclamando do tempo, se faz chuva, se faz sol, se demora. Estão reclamando de tudo, menos falando de alguma coisa positiva. Então, é extremamente natural. Não é bom, não é certo, mas é a nossa cultura. E tem um detalhe muito importante. Essa questão de você ficar pensando negativo sobre tudo, né, e olhar as situações, o que acontece? Muitas vezes, acho que você já passou por essa situação ou já ouviu alguém falar, ai, meu dia hoje foi uma droga. E não devia nem ter levantado da cama. Detalhe importantíssimo. Óbvio, né, que todos nós já tivemos esse momento, já ouvimos alguém falar. Detalhe, muitas vezes o dia foi ótimo. Mas você atribui essa negatividade que você está comentando, às vezes, a meia hora. O dia inteiro foi bom. Na última meia hora você se estressou no seu trabalho com alguém e, de repente, você atribui todo o seu dia àquela meia hora. Aí chega em casa, alguém pede, como foi seu dia? Você fala, foi uma droga. Tá? Isso é cultural. Mas isso é cultural por quê? Porque a gente vai aprendendo, vai passando de geração para geração e a gente não vai aprendendo isso, vai reforçando tanto essas sinapses neurais que depois a gente tem dificuldade de mudar. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que o cérebro ele tem plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Tá? E o que nós incentivamos tem maior capacidade de se desenvolver. Então, assim como em algum momento da nossa vida a gente aprendeu a reforçar muito as situações negativas, os sentimentos as situações e ter pensamentos negativos, a gente também pode aprender a ser diferente, a gente pode aprender a ser mais positivo, mas é questão de prática. Quem faz exercício físico, quem malha, né, sabe que se a gente treinar os músculos, ele tende a crescer e ficar mais forte, né? Mas se nós deixamos de exercitá-lo por muito tempo, acontece o contrário. E graças à tecnologia, né, a tecnologia de imagem, que permite mapear e até, assim, mensurar as nossas atividades cerebrais, já foi possível perceber, através de muitos estudos científicos da neurociência, que o cérebro trabalha da mesma forma, que ele é um músculo e ele é condicionável, tá? De um jeito bem parecido com os outros músculos do nosso corpo. Então, o que nós mais incentivamos nele é o que mais se desenvolve, aquilo que reflete mais na nossa vida, tá?
E o que isso tem a ver com pensamentos negativos, Júcia, a questão da neuroplasticidade? Justamente porque na parte da frente do nosso cérebro, né, que está à direita, que é o córtex pré-frontal direito, ele é responsável pelos nossos pensamentos negativos. Então, os exames médicos, eles mostram que as pessoas que vivem pensando negativa, elas têm essa parte mais hiperativa, elas têm essa parte mais desenvolvida. Então, elas acabam sendo mais negativas do que o normal ainda, e ainda tem todo o incentivo do externo. Né? Então, elas acabam, assim, sendo excessivamente negativos. Por quê? Porque aquela parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal direito, que é responsável pelos pensamentos negativos, ele é todo dia estimulado por um exercício de pensar negativo, então ele vai ficando cada vez mais forte. Tá fazendo sentido, gente? Dá um legalzinho aí se tá fazendo sentido, um coraçãozinho se estão amando, se estão ouvindo, se está tudo certo, se você já ouviu falar disso, se você se considera muito negativo, você ainda precisa melhorar, não é tanto, mas precisa melhorar, dá um feedback aí para mim, para eu ver como é que vocês estão recebendo essa informação. Nós estamos falando aqui de neurociência, hein? Nós estamos falando aqui de estudos científicos relacionados ao cérebro. Então, pensar negativo não é só, ai, meu Deus, esse negócio de autoajuda. Não é autoajuda, é autoconsciência, é autoconhecimento, é você buscar melhorar como pessoa, tá? Eu tive que buscar tudo isso para sair da depressão profunda lá atrás, 13 anos atrás, né? E hoje eu estudo muito sobre isso, aplico na minha vida e aplico com os meus clientes. Nós temos um programa de imersão, que eu acho que você já deve ter ouvido falar aqui, que é o Lidere a Si Mesmo, que é um dia inteiro, são 14 horas de treinamento de alto impacto, assim, que vai trabalhar essas questões de reprogramar essas sinapses neurais para que você seja uma pessoa mais positiva, emocionalmente mais forte, para que você tenha outros resultados, que tudo começa aqui na nossa mente, tá? Então, assim, eu trabalho diariamente com isso, no processo de coaching individual, em grupo, nessas imersões, conforme eu te falei agora, que é um sábado, o dia inteiro de mergulho para dentro de você. É preciso primeiro você entender, por isso que eu quero explicar, e estou te explicando essas questões do cérebro, porque primeiro você precisa entender como isso funciona, né, de forma científica, e depois você vai fazer um exercício para melhorar isso, muito. Tá? Melhorar mais, né? A Simone está dizendo aqui, por isso que eu falei muito, a Simone está dizendo aqui no Instagram, preciso melhorar muito. Todos nós precisamos melhorar isso constantemente, porque nós somos influenciados negativamente pelo que a gente assiste, pelo que a gente lê, pelas pessoas que a gente convive. Então, nós temos que constantemente estar melhorando isso, porque senão nós estimulamos essa parte do cérebro, córtex pré-frontal direito, que é a parte relacionada pelos que é responsável pelos pensamentos negativos. Então, a gente estimula, a gente faz muito exercício ali, condiciona essa parte do cérebro, ele fica fortão. E aí ele faz mais daquilo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, certo? Pelo jeito as pessoas estão gostando aqui, tá fazendo sentido. Opa, não estava rolando aqui. Vai compartilhando aí com seus amigos e já vou falar mais uma vez. Entra no grupo do WhatsApp, a gente colocou aqui o link, tá? Não estou conseguindo fixar, mas a gente está colocando o link. Entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo silencioso, onde você vai receber, não se preocupa, não vão ficar todo mundo conversando, só abre de vez em quando para perguntas. Você vai receber o material e vai poder assistir essa aula outras vezes, tá? Mas só quem está lá no grupo. Essa aula vai ficar só 24 horas aqui, já sai do ar, e você vai ter acesso perpétuo a essa aula e também aos materiais que eu vou te enviar, que tem um exercício bem bacana que eu vou te conduzir a fazer para você começar a condicionar positivamente seu cérebro, condicionar seu cérebro para que ele seja mais positivo, porque, gente, de verdade, tudo começa na mente. Qualquer mudança que você queira, seja de saúde, seja financeira, seja nos seus relacionamentos, profissional, qualquer mudança, você precisa primeiro começar a mudar a forma com que você pensa. Tá? Para depois mudar a forma com que você sente, que vai ser muita aula de amanhã. Amanhã nós vamos falar de vibração e da lei da atração, que é muito bacana, adoro esse assunto, adoro todos os assuntos, mas tem alguns que eu sou, assim, que são os meus principais, assim, que eu mais gosto de falar. A gente vai falar da lei da atração, então tudo começa pela mente. Você tem que começar a analisar o copo mais cheio, tá? É a questão, né? Lembra? Já ouviu falar, né? Tá meio cheio, meio vazio. Né? Vale muito o que você interpreta. Para mim, está quase cheio. Para alguns, pode estar quase vazio. Essa é a interpretação do negativo e do positivo. E pensamento negativo não é que nem trovoada, que você diz assim,
tá vindo, né? Fecha a casa, recolhe a roupa. Não. Pensamento negativo, quando você vê, assim como os positivos, já estão aqui. Você tem que ter, vou te dar uns truques aqui para você mudar isso, tá? Quando você vê, já tá aí. Não tem como não pensar, você precisa saber gerir isso, ok? Então tá, a gente falou da neuroplasticidade, isso significa que os cientistas comprovaram que se nós falarmos coisas diferentes, pensarmos coisas diferentes e fazermos coisas diferentes, e aí nós sentirmos coisas diferentes, nós podemos mudar as nossas sinapses neurais. Então, significa que nós podemos também mudar a forma de ser negativo. Ah, Justo, mas meu pai minha mãe o meu chefe é. Foca em você. A mudança começa dentro de nós. Quando eu mudo, o meu mundo muda. Acredite em mim, eu tenho resultados comigo e com os meus clientes todos os dias. Então, não fica focando em quem é negativo. Muita gente diz, eu saí da tua palestra, eu saí de um trabalho teu, 1000% empolgado, chego em casa, levo um balde de água fria. Gente, o Titanic não afundou porque pela água que tinha ao redor dele. O Titanic afundou pela água que deixaram entrar. Então, é a mesma coisa na nossa vida. É óbvio que vão ter pessoas negativas ao nosso redor. Isso é fato. Tem muito mais gente que pensa negativo do que gente que pensa positivo. Você precisa estar no comando disso, escolher o que vai deixar entrar, ok? Vou te dar umas dicas para isso. Então, vamos lá. Por que nós pensamos negativos, né? Porque assim, mais ou menos já falei, tá, mas se eu não quero pensar, não quero estimular meu cérebro, mas por que eu penso negativo? Primeiro, porque o cérebro foi criado para nos manter vivos e não para nos manter felizes. A felicidade é um processo de escolha, tá? Que nós fazemos, não é o cérebro, é o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, é como eu escolho a vida, como eu escolho equilibrar as várias áreas da nossa vida. O cérebro, ele vai sempre te fazer pensar em tudo que pode dar errado, como eu já falei. Então, é um dos fatos de a gente pensar negativo, porque já é natural a gente pensar em coisas que possam dar errado para nos proteger. Segunda coisa, porque nós podemos ter aprendido na infância, nós podemos ter convivido com pessoas muito negativas. Sabe que eu estava esses dias avaliando, né? Porque as pessoas falam, mas para você é fácil ser positiva. Hoje é mais fácil, tá? Mas é um trabalho diário, constante, com várias ações que são feitas para me ajudar a pensar positivo. Quando eu estava depressiva, se vocês lerem meu diário lá de quando eu estava depressiva, 13 anos atrás, nossa, só pensava negativo. E claro que só atraía coisas ruins para minha vida, óbvio, né? Mas eu estava pensando também que os meus pais, eles nunca foram pessoas negativas. Claro, o normal de qualquer pessoa. Mas eles nunca foram pessoas negativas. Eu observei que eles sempre me incentivaram muito, e sempre disseram, vai dar tudo certo, vamos lá. Foram pegadores, assim, e não eram aquelas pessoas melancólicas, vitimistas, negativas, tá? O normal de todo mundo. E isso também, claro, me ajudou bastante, né? Mas pode ajudar você também. Você também não está afadado a ter nascido numa família X e agora vai ter que ser assim para sempre. Graças a Deus, a neurociência comprova que nós podemos mudar essas sinapses, nós podemos mudar através de novos comportamentos, palavras e ações, né? Comportamentos, palavras e pensamentos, nós podemos mudar essa forma de ser, tá? Então, você pode ter aprendido na infância e isso reforçou a tua sinapse, até porque o que a gente aprende do 0 aos 7 anos é muito forte, tá? E aí acaba sendo as nossas verdades absolutas, o nosso modelo de mundo, a nossa única forma de ser. Então, possivelmente você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com sua avó, enfim, a ser negativo. Mas isso não é imutável, imutável, né? Você pode mudar. E não é tua sentença de morte, tá? Agora é uma escolha sua, porque até que você não sabe do que eu tô te passando aqui, beleza. A partir do que você sabe, aí você vai fazer as escolhas se você quer continuar a ser aquilo que você sempre foi, ou se você quer fazer diferente, escolher ser diferente, ok? Outra coisa do porquê que a gente pensa tanto negativo é pelo meio que a gente vive hoje. Como eu falei, todo mundo só reclama. Você entra no elevador, puxar papo no elevador é o quê? Ai, que calor, né? Nossa, né? Que frio, ou que chuva. Sempre reclamando de alguma coisa. As pessoas têm uma tendência muito grande de achar fora delas todos os culpados de todas as suas dores e todos os seus problemas. Então, ajuda muito a gente pensar ser uma pessoa negativa quando a gente dá força para tudo isso que acontece, tá? Para todo mundo que fala negativo, que é muita gente. E uma outra coisa que faz a gente pensar negativo também, sem que a gente perceba quando vê, pá, já tá negativo,
uma pessoa muito negativista. É o que eu leio, tá? As notícias, o que eu assisto, as conversas que eu tenho com as pessoas. Você tem, como é que você costuma ter as suas conversas? São coisas mais positivas ou mais relacionadas a todo negativismo? Ah, Ju, eu tenho problemas. Ok, todos nós, né? Enquanto estivermos vivos, nós temos problemas. No entanto, você foca na solução ou no problema? Você fica 1000 vezes falando para 500 pessoas diferentes aquilo que você está passando no dia e aquilo vai reforçando, reforçando, reforçando? Ou você foca nas soluções dos problemas? Me diz. O que o foco se expande, é isso mesmo, Pri? Seja bem-vinda, é bem isso. E a gente não se toca que a gente está focando as coisas negativas. Assistir. Tem gente que diz assim, ah, mas eu estou aqui olhando a televisão, mas eu não estou nem prestando atenção. Gente, a mente inconsciente, ela recebe informações até por linguagens subliminares. Muito por linguagens subliminares. Então, mesmo que você não esteja consciente assistindo aquilo, até seria melhor se você tivesse consciente, que daí você faz uma escolha de filtro, o que eu vou aceitar dessa notícia, o que eu não vou aceitar. Você recebe essa carga de negativismo que faz você ter mais dificuldade de pensar positivo, por mais que você seja uma pessoa otimista. Entende? Então, como é que eu faço? Eu não fico alienado às notícias do mundo, até porque você entra no Facebook, acontece uma coisa ruim, você já lê ali, né? Acaba passando ali de qualquer forma. No entanto, eu já saio daquela vibração, e eu vou te ensinar amanhã, na live de amanhã, como você vai sair de vibrações negativas, que a gente vai falar da lei da atração amanhã. E a lei da atração, vem uma lei antes, que é a lei da vibração, aí eu vou te explicar. Você tem que sair dessa onda de negativismo, dessa vibração, porque senão você daqui a pouco tá negativo e nem sabe por quê. Então pare de ficar compartilhando coisa ruim, pare de ficar lendo detalhes. Ouça a notícia, beleza, para não estar alienado, troca teu pensamento e vai. Faz uma oração de bênção, faz alguma coisa para essas pessoas que estão envolvidas e vai, né? Troca aquilo ali, muda a chave, porque se você fica ali, aí tem gente, aqueles espíritos de urubu, né, gente? Você deve conhecer alguém. Vai lá, clica no negócio, que clica mais no negócio para ver quantas pessoas morreram, daí vai num outro site para ver se mais pessoas morreram naquele site, né? Mandando outra notícia. Vai buscando aquilo, uma necessidade de mutilação mental, né? E não sabe depois porque é negativista. Então, são assim, as 4 principais coisas que te transformam em pessoas mais negativas. O próprio cérebro, que já faz, né, para te manter vivo, ele pensa em tudo que pode dar errado. Você aprendeu a ser assim na infância. Tudo que a gente está... O meio que a gente está vivendo hoje também é positivo ou negativo. Ajuda ou atrapalha, né? E o que eu leio, as conversas que eu escuto, os noticiários no rádio, televisão, negativos, isso tudo faz eu me transformar numa pessoa mais negativa e muitas vezes eu nem queria ser assim. Ok? Estão gostando, gente? Já vou entrar para a parte das dicas, né? Das dicas poderosas, o que é que você pode fazer para você controlar a sua negatividade. Porque é inevitável que você vai ser negativo, mas não pode ser excessivo, porque ele vai construindo a sua vida, tá? Quero saber se vocês estão gostando aí, dá um okzinho, dá um coraçãozinho se estão gostando. E já entra no grupo do WhatsApp, já tem gente entrando aqui no grupo do WhatsApp, não se preocupe, o grupo Desafio Você no Comando é um grupo silencioso, só eu que edito, às vezes eu vou abrir para a gente conversar sobre algumas coisas importantes do assunto, certo? Mas fique bem tranquilo, mas se você entrar nesse grupo, você vai receber as aulas para assistir quantas vezes você quiser. As aulas desse desafio, que é hoje, amanhã e quarta, 12:30. E também o material que eu vou te mandar. Vou te mandar as lâminas de PowerPoint, que eu montei essa aula, com as informações do que eu estou te falando de forma escrita, e um exercício bem bacana que você que estiver no grupo do WhatsApp vai ter direito de fazer, vai receber, vai ter direito de fazer, tá? Aqui não adianta ficar me pedindo que eu não vou passar. A vida é feita de escolhas, tá? E nós temos que fazer escolhas, com que grupo de pessoas eu quero estar, que tipo de ação eu quero ter. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, eu estou investindo o meu horário do almoço, tá? Eu não almocei ainda, e o único horário essa semana que eu poderia fazer essas lives, e são gratuitas, né? Você tá vendo aqui, ninguém pagou nada para estar aqui. O único horário que eu podia para contribuir com você é às 12h30, tá?
Então, eu deixei meu almoço, depois, se der, eu vou almoçar. Não gosto de fazer isso, mas eu gosto de me alimentar corretamente, depois eu almoço. Então, você tem que fazer a sua parte, ao menos, né? Entrar no grupo lá e fazer os exercícios e colocar em prática, tá? Vamos proliferar coisas boas, tá? Então, falei já como pode prejudicar o seu cérebro, que você não precisa nascer e morrer assim, que você pode treinar ser diferente, o que te influencia para ser negativo. E agora eu quero te falar do que o que nós podemos fazer para pensar mais positivo. Gente, claro que assim, ó, existe uma série de fatores, tá? Nós temos crenças muito enraizadas, negativas, que por mais que a gente leia um livro legal, ouça uma aula legal, participe de uma palestra legal, por mais que isso, a gente não consegue sair daquele negativismo, porque às vezes é uma crença limitante muito enraizada, e as crenças estão sempre protegendo valores nossos. Então, eu tenho um programa de imersão, que é o Lidere a Si Mesmo, que é um treinamento de alto impacto de um dia inteiro, são 14 horas. Aí lá sim, lá a gente, além de você aprender ainda mais do que eu estou falando nessa aula aqui, se você só colocar em prática o que tem nessa aula gratuita, já vai melhorar muito os seus dias, tá? E a sua vida por consequência. Mas lá nesse treinamento de um dia inteiro, a gente trabalha a fundo. Por que que você tenta tanto pensar positivo e não consegue, tá? E aí a gente reprograma a sua mente através de teoria e vivências, e aí você vai mudando o seu mindset, e quando você muda o seu mindset, a sua mente, você então começa a pensar coisas diferentes, isso faz você se sentir diferente, essa sensação traz uma vibração, essa vibração atrai coisas positivas e você começa a ter uma vida diferente. Foi o que aconteceu na minha vida, é o que acontece de positivamente na vida dos meus clientes, e eu quero que aconteça na sua também, tá? Então, se você depois me pede aqui se fizer sentido sobre o Lidere-se, se não, ao menos coloque em prática essa aula de hoje, ok? E então vamos lá. O que você pode fazer para pensar mais positivo? Quer saber? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. No meu copo que estava meio cheio. E agora eu quero te dar umas dicas do que você pode colocar em prática. Anota tudo aí, tá? E depois você pode entrar lá no grupo do WhatsApp e receber esse material que está o exercício lá anotadinho. Se você vai entrar no grupo do WhatsApp, não precisa nem anotar, porque eu vou te passar as minhas anotações aqui lá e você já tem tudo bem esquematizado, tá? Primeira coisa que você pode fazer para pensar mais positivo, para controlar a negatividade, é escolher um mantra que faça uma troca rápida do negativo, porque o cérebro ele não pensa em duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por mais que a gente ache que sim, ele pensa numa coisa só de cada vez. E se eu tenho um mantra, que é uma frase, né, positiva, quando eu perceber, como eu falei, o pensamento negativo não é que nem trovada, que você diz, tá vindo a trovada, fecha a casa, recolhe a roupa. Não. O pensamento negativo, quando você vê, já tá aí. Então, quando você perceber que você está pensando negativo, e para isso você tem que sair mais do automático, senão você pensa o dia inteiro negativo, você faz afeta todas as partes do teu cérebro que eu já falei, e aí ferrou, tá? Para você. Então, você tem que estar mais consciente e perceber que está pensando negativo, e aí você fala esse mantra, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, eu vou botar lá no grupo do WhatsApp também, 20 mantras, tá? Para que você possa escolher um deles para ser o seu mantra da semana. Então, cada vez que o pensamento negativo vier, você troca por aquele mantra, que é uma frase, porque se eu pensar, por exemplo, vai dar tudo certo, meu cérebro não consegue pensar ao mesmo tempo em vai dar tudo errado, porque ele pensa uma coisa só de cada vez. Então, é uma forma de tolir o pensamento negativo imediatamente, é um mantra. Tá fazendo sentido? Estão entendendo? Se tiverem dúvidas, deixa aqui ou depois me chama no WhatsApp. No grupo não dá para ficar fazendo pergunta, mas você pode me chamar no privado, tá? Lá no grupo tem meu número, você só vai em cima do meu número lá e manda uma mensagem e tira suas dúvidas. Se não, manda aqui, se der eu vou respondendo, tá? Segunda coisa que você pode fazer para controlar os seus pensamentos negativos. Assistir e ler apenas coisas boas. Saiba da notícia e passa adiante a sua tela ali para não ficar impregnado, não vai fuçando mais, querendo saber mais daquelas coisas negativas, porque quando você menos perceber, você já tá mal, tá? Então começa a assistir ótimos vídeos no YouTube, bons filmes, bons seriados, começa a ouvir podcast, tem tanta coisa boa, começa a ler, né? Tem tantos sites legais para ler, livros melhores,
coisas mais positivas, isso tudo vai estimular a parte do teu cérebro responsável pela positividade. E aí a vida não vai ser 100%, mas quando você tiver problemas, você vai resolver mais rapidamente, porque a mente positiva, ela dá a volta mais rápido. Não importa qual é o problema, ela dá a volta mais rápido. Fora que vários estudos comprovam que as pessoas que têm doenças psicossomáticas, né? A maioria das doenças são psicossomáticas, pensando positivo, ela cura mais rápido, o remédio faz mais efeito, tá? Fora, uma aula de amanhã eu vou te explicar o que você atrai para a sua vida, como você vai usar a lei da vibração para trazer para a sua vida aquilo que você quer, tá? Para você controlar o rumo da sua vida. Então, é muito importante você se impregnar de coisas boas, assistir e ler coisas boas. Outra técnica bacana para usar é isso é dele, não é meu. Quem já é meu cliente aí, já participou de palestra minha, já sabe que eu uso muito essa técnica, eu dou sempre essa técnica como uma técnica de defesa, tá? Porque o cérebro só pensa numa coisa ao mesmo tempo, entendeu? Lembra? Falei, acabei de falar. Então, quando alguém é muito negativo, só fala coisa ruim, só reclama, tá doente, tá não sei o quê. Tem gente que faz competição de doença, é uma coisa louca, né? Então, você vai usar mentalmente e dizer, isso é dele, não é meu, isso é dele, não é meu. Mentalmente, veja bem, não começa a falar em voz alta e depois ainda fala que eu que ensinei a loucura, né? Porque daí acaba com a minha reputação e ainda vocês vão ser chamados de loucos. Mas o que isso faz? Se eu pensar no isso é dele, não é meu, eu não vou pensar no que a pessoa está falando. E se eu não pensar no que a pessoa está falando, eu não vou sentir, porque o pensamento cria uma emoção. Ó, pensamento, emoção. Pensamento, emoção. Certo? Então, se eu não pensar no que a pessoa está falando, eu não vou sentir. Se eu pensar isso é dele, não é meu, isso é dele, não é meu, eu não vou pensar no que ele está falando, não vou sentir, não vou ficar negativo para o resto do dia, para o resto da semana, porque tem uma pessoa negativa do meu lado. Fechado? Então, coloque em prática aí, depois você me conta como foi, porque eu tenho bons relatos, até mesmo relatos engraçados, mas que deram muito certo de pessoas que conseguiram filtrar e conseguiram, assim, viver com pessoas que não são tão positivas, porque tem pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso trabalho, a gente não pode simplesmente expulsar essas pessoas, né? Então, a gente tem que aprender a conviver e essa é uma das formas de você se blindar das pessoas negativas e ter uma qualidade de vida maior, tá? E atrair coisas melhores para sua vida, que você vai estar mais positivo. Outra técnica, usar e anotar as coisas boas que lhe acontecem. Faça um diário de vitória. Pega, sabe? Eu tenho um caderninho aqui, eu tô até pensando em fazer um sorteio. O que vocês acham? Fazer um sorteio com o pessoal lá do grupo do WhatsApp. E aí, vou sortear uma dessas Moleskines, que eu acho muito legal, tá? A gente ter na bolsa. E aí você pode fazer o seu diário de vitórias. Anota as coisas boas que aconteceram no seu dia. A hora que você estiver passando por uma situação não tão boa, tal, você pega ali a sua cadernetinha de insights e vai ver as coisas boas que você tem na sua vida, já passou, como você pode ser grato, né, pela vida que você tem, e aí você já começa a mudar aquele pensamento negativo, e já começa a mudar a sua vibração, que é a nossa aula de amanhã, e aí já começa a mudar todos os teus resultados, tá? Estão gostando, gente? Estão entendendo? Estão gostando das dicas? São dicas muito simples, tá? Mas que são simples de fazer, mas poderosas, acreditem, tá? Eu gosto de simplificar as coisas, eu gosto de ter uma linguagem muito básica, de dar coisas que as pessoas podem fazer no dia a dia, mas que realmente façam uma mudança cerebral, uma mudança nas sinapses neurais. Isso é importante. Não precisa ser coisas mirabolantes, né? Grandes desafios, mas coisas que realmente façam sentido. Para mim, eu acho que vale mais o resultado que se tem do que ser uma coisa toda cheia de esquema, um desafio cheio de esquema. São ações fáceis que você pode colocar em prática aí hoje mesmo e começar a sentir os resultados positivos que você quer ter, tá? E a quinta dica que eu te dou para você mudar os pensamentos negativos, né? Para pensar mais positivo, é você fazer o exercício de 7 passos para vencer a negatividade, que eu vou te mandar no grupo do WhatsApp, tá? Já tá prontinho aqui, depois que eu vou sair dessa live, vou almoçar primeiro, daí eu já vou mandar para o grupo do WhatsApp o material, tá? É um exercício com algumas perguntas que você vai responder, porque toda emoção que nós temos que tomar consciência dela para depois gerir ela, né?
Então, através da autoconsciência é que começa o processo de mudança, porque eu começo a pensar sozinha sobre as coisas, e aí eu tomo consciência do que é que eu estou fazendo certo, o que é que eu estou fazendo errado, e aí eu começo, então, a usar as novas ações para ter novos resultados, tá? Então, tudo começa pela autoconsciência, através de perguntas que você faz para si mesmo e responde com muita sinceridade, e depois você vai partir para o próximo passo, que é a ação. Então, esse exercício de 7 passos é para você entender por que você é negativo. Por que você está pensando negativamente sobre uma determinada coisa? Você não vai precisar, não vai poder usar uma vez só. Você vai poder usar esse exercício várias vezes na sua vida. Ah, acordei num dia e no final do dia percebi que eu estava muito negativo hoje. Faz o exercício de 7 passos para vencer a negatividade, para que você tome consciência. Depois dessa consciência, você tenha novas ações para, então, sim, ter novos resultados na sua vida, tá? Fez sentido, gente? Essas são as dicas que eu posso te dar para você controlar a negatividade. Como eu falei, ser um pouco negativo é normal, faz parte da lei da sobrevivência humana, mas a gente pode melhorar muito isso, e se a gente melhorar muito isso, a gente vai melhorar a nossa vida, e se a gente melhorar a nossa vida, a gente pode melhorar a vida das pessoas da nossa família, nós podemos melhorar a vida das pessoas do nosso trabalho, nós podemos melhorar o mundo, acredite. Parece que às vezes quando eu vou melhorar o mundo, parece uma coisa meio louca, né? O mundo é muito grande para eu melhorar o mundo, mas se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos fazer uma parte muito maior juntos, né? Então faz todo sentido para mim passar isso para você, estar esse momento aqui. Nós estamos há 41 minutos aqui ao vivo, e nós tivemos sempre muitas pessoas aqui, e olha que é um horário que nem todo mundo pode assistir, não é mesmo? E eu fico bastante feliz de poder contribuir para a sua vida. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua vida, tá? E que você prolifere isso para as outras pessoas. Além de você entrar no grupo do WhatsApp, eu gostaria que você fizesse também a gentileza de convidar outras pessoas. Pega esse link aí e manda para os seus contatos no WhatsApp. Ó, entra lá nesse grupo, assiste as aulas do Desafio Você no Comando da Jucinones, que tem várias coisas para a gente colocar em prática. Elas entram no grupo, elas vão ter acesso à aula também, tá? E aí a gente prolifera coisas boas. Aí eu faço um pouquinho aqui, você faz um pouquinho daí. Nós estamos aqui ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook, às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá, né? Mas, e aí cada um vai fazendo um pouquinho. A gente pode melhorar o mundo, não é verdade? A gente pode melhorar o mundo através da nossa mudança, tá? E amanhã, às 12h30, nós vamos ter um encontro marcado aqui. Quem vem? Diz aí quem vem. Nós vamos falar sobre controlar o rumo da sua vida. Nós vamos falar sobre lei da atração. Já ouviu falar? Você sabia que você pode criar uma vibração que atrai para a sua vida aquilo que você quer? Você sabia que você pode estar atraindo alguma coisa para a sua vida sem querer? Coisas que você não quer? Eu vou te explicar como isso funciona e vou te explicar como, claro, como sempre, técnicas, como você pode colocar em prática para conseguir construir uma vida melhor. O desafio Você no Comando é justamente isso. Pegue a sua vida nas mãos, a rédea das suas vidas na vida nas mãos e faça a mudança. Você consegue fazer isso. Se eu conseguir, você também consegue, porque eu não sou melhor que ninguém, tá? Então, eu vou deixar mais uma vez o link aqui. 500 mil vezes, né? Um monte de gente me deu um oizinho aqui no Instagram, no Facebook. Oi, Wellington, tudo bem, querido? A Ana tá aqui, muita gente legal esteve aqui comigo hoje, e eu fico bastante feliz, porque não faz sentido nenhum, tá o Edmar aqui, olha quanta gente legal aqui. Não faz sentido nenhum para mim estar aqui se não tem ninguém aí do outro lado para me escutar. Espero que eu tenha contribuído para a sua vida. Ouça essa aula outras vezes. Lá no grupo do WhatsApp eu vou botar o link para você assistir quantas vezes for preciso. E melhor do que saber é fazer alguma coisa com aquilo que a gente sabe, tá? Então a gente tem que realmente colocar em prática. Não adianta nada você ouvir uma nova ideia, a probabilidade de você botar em prática é somente 10%. Coloque uma data para começar, comece mesmo, faça acontecer, que você pode, você merece viver uma vida extraordinária, tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês. Muito, 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 muito obrigado pela audiência. Marque outras pessoas, ainda dá tempo. Essa live vai ficar ao vivo aqui mais 24 horas. Depois sai só quem está no grupo do WhatsApp que vai ter direito a assistir outras vezes. Mas marque pessoas, compartilhe, para que outras pessoas também tenham oportunidade de melhorar a vida. Meu Deus, o mundo está precisando de positividade.
não dá mais, né? Então vamos juntos criar um exército do bem, tá bom? Então, beijo para vocês, namastê, né? O Deus que está em mim, saúde Deus que está em você, e que você tenha uma ótima segunda-feira e que esse assunto faça você ter ações, novos pensamentos para ter também uma ótima semana, tá bom? A gente se vê lá no grupo do WhatsApp depois. Beijo!